O mundo dos contos de fada é encantador, mas escondem mensagens que durante séculos fizeram parte das nossas crenças e desejos inconscientes, simplesmente porque assim foi nos ensinado. Neste vídeo, vamos analisar algumas mensagens subliminares dos contos infantis clássicos, aqueles registrados pelos irmãos Grimm por volta de 1812. O que será que estávamos aprendendo com esses contos? O que passamos a acreditar, reproduzir e nem percebemos? Para descobrir, continue assistindo esse vídeo. Os contos infantis clássicos representam a cultura e valores de uma época, transmitindo uma série de mensagens subliminares. Além de entreter, eles também direcionam normas de conduta, opiniões e desejos. Vamos conhecer algumas dessas mensagens. Primeira mensagem subliminar: as mulheres são pouco inteligentes. Nos contos antigos, as jovens eram facilmente enganadas. No conto dos irmãos Grimm, a Branca de Neve foi envenenada 3 vezes. A Rapunzel foi facilmente seduzida. A Chapeuzinho Vermelho nem desconfiou das intenções do lobo e nem reconheceu quando estava na casa da avó. Essa era a ideia que a sociedade propagava antigamente, de que as mulheres eram ingênuas, para não dizer ignorantes. Na época em que os contos dos irmãos Grimm foram escritos, havia o estereótipo de gênero que frequentemente retratavam as mulheres como emocionais, frágeis e menos inteligentes do que os homens. Esse estereótipo foi usado durante muito tempo para impedir a ascensão profissional de mulheres. Infelizmente, essa visão ainda persiste em algumas partes do mundo. Segunda mensagem subliminar: aceitação do sofrimento. As princesas dos contos clássicos eram perseguidas, exploradas, encarceradas e aceitavam tudo passivamente. Rapunzel, ela foi convencida a fugir, ou seja, não foi uma iniciativa dela. Cinderela teve a coragem de ir para a festa, mas após breve horas de diversão voltava passivamente para sua realidade de donzela explorada. A Branca de Neve, então, aceitou as perdas e ameaças de morte com uma serenidade patológica. Mas não podemos deixar de lembrar que esses contos surgiram antes do século XIX, em um período em que poucas mulheres reagiam às imposições sociais e o sofrimento era considerado como parte do destino e um meio de salvação da alma. A questão é: quantos séculos se passaram até que as novas versões dos contos mostrassem uma protagonista sem apatia? Muito tempo, né? As mulheres que ousaram sair dos padrões da época foram socialmente repudiadas, castigadas ou assassinadas. Mas ainda assim, muitas mulheres ao longo da história e em diferentes culturas têm se rebelado, resistido e buscado mudanças em suas circunstâncias, desafiando as normas e os sistemas que as oprimiam e que ainda hoje oprimem. Inclusive, o número de feminicídios no Brasil, em parte, se deve à não aceitação das mulheres à exploração, à subordinação e ao sofrimento. E a luta por respeito e direitos iguais continua. Terceira mensagem subliminar: as mulheres são rivais. Nos contos, as principais antagonistas das princesas são outras mulheres, como madrastas e bruxas. Isso perpetua a ideia de que as mulheres não devem confiar umas nas outras e que são rivais. A ideia de que a mulher é a pior inimiga da outra, como ouvi certa vez a minha mãe dizer, era socialmente muito forte e durou por muito tempo. Mulheres separadas ou divorciadas eram seriamente marginalizadas porque eram vistas como uma ameaça para as casadas. Afinal, quem é beneficiado quando as mulheres ficam brigando ou disputando? Foi graças ao movimento feminista que as mulheres começaram a se unir. A crença de mulheres como inimigas começou a ser questionada e as mulheres se deram conta da importância da sororidade. Quarta mensagem subliminar. Ainda dentro dessa temática anterior, tem uma outra mensagem que fortalece a ideia da segregação feminina, a de que mulheres não têm amigas. Nos principais contos, as princesas tinham como amigos ou amigas animais e objetos.
Podemos lembrar da fada que ajudou a Cinderela, mas no conto original dos irmãos Grimm, quem ajudou foi um pássaro. Também não podemos esquecer que esses contos foram escritos em uma época que as mulheres não estudavam, não tinham liberdade para sair, conversar, portanto, na verdade, não conseguiam ter vínculo com outras mulheres, além daquelas que pertenciam à própria família. E como o sistema familiar era muito mais preocupado com o controle dos corpos femininos do que com o bem-estar mental, então até a amizade era duvidosa. Quinta mensagem subliminar: os homens como herói ou salvadores. Mas então, quem poderia ajudar as mulheres? Neste ponto, nos contos infantis, os homens são os heróis. Na história da Chapeuzinho, é o caçador que a salva. Branca de Neve, em todo momento, foi ajudada unicamente por homens. Primeiro o caçador, depois os anões e por último o príncipe, induzindo a uma representação de apoio masculino em contraste com a hostilidade feminina da madrasta, das irmãs e de outras mulheres. Observem que nos contos das princesas, dificilmente o vilão é um homem, transmitindo uma mensagem subliminar de que a figura masculina é confiável, a feminina não. Colocar a figura masculina como vilão transmitiria a ideia do feminino como vítima e, portanto, o masculino como carrasco. E é claro que o patriarcado não tinha interesse em ser associado a essa figura. Afinal, a maioria dos contos foram escritas por homens. Sexta mensagem subliminar: o amor romântico. Se os homens são os salvadores, então por que não sonhar e desejar que um dia apareça o príncipe e transforme as nossas vidas? Eis a mais forte mensagem subliminar dos contos de fada, a ideia do amor romântico, tão poderosa que até crianças que nunca experimentaram as turbulências hormonais da paixão sonham com o amor do príncipe ou da princesa. O amor romântico está ligado diretamente à ideia de amor perfeito, uma crença de que o amor verdadeiro deve ser uma adoração. Mas por que a ideia do amor romântico é tão potente? A primeira necessidade psicológica que temos, ainda quando bebês, é ter alguém que nos dê carinho e proteção. Se não temos esse desejo satisfeito de forma adequada, uma falta se instala no nosso inconsciente e passamos a desejar e idealizar uma pessoa que possa suprir essa carência de amor e cuidado. Isso é um fato biológico e psicológico comprovado. Se quiser saber mais, assista ao vídeo Teoria do Apego 1 e 2. Vou deixar o link na descrição. Bem, a romantização do amor cria expectativas irreais e até mesmo prejudiciais sobre relacionamentos, levando a pessoa a acreditar que o amor deve ser perfeito e sem instabilidades. Esse ideal amoroso leva à frustração quando o indivíduo percebe que a fantasia é diferente da convivência do dia a dia. Na realidade, ninguém nasceu para viver em função de outra pessoa. Devemos ser os protagonistas da nossa vida e buscar os diversos tipos de amor, como o amor próprio, o amor pela família, pelas amizades, pela profissão, pelo conhecimento. O essencial é construirmos relacionamentos autênticos e saudáveis, em vez de aderir aos padrões irrealistas do amor romântico. Sétima mensagem subliminar, que pode ser citada como felizes para sempre. Em uma época em que a doutrinação da mulher estava voltada ao lar, o casamento era o ponto alto da realização pessoal, pois induzia a esperança de uma mudança de vida para melhor. O homem era visto como um salvador que possibilitaria o felizes para sempre. Nos contos, o casamento representava a mudança da realidade e proteção, contra a perseguição, por exemplo, no caso da Branca de Neve, da libertação no conto da Rapunzel, do fim da exploração no caso da Cinderela e a salvação no caso da Bela Adormecida. Né? Quantas mulheres não desejavam tais mudanças em suas próprias vidas? Hoje em dia, as mulheres têm uma gama muito mais ampla de oportunidades e escolhas, incluindo educação, carreira, realização de sonhos e desejos que não dependem necessariamente do casamento
e que atualmente é apenas uma das muitas possibilidades de realização pessoal. E para terminar, temos a oitava mensagem subliminar, o amor que cura. Na história da Rapunzel, é ela que cura a cegueira do príncipe. E o que dizer da Bela, que devido ao amor domou o gênio difícil e quebrou a maldição da fera? Sem falar que o beijo do amor verdadeiro seria capaz de quebrar qualquer maldição. Uma pessoa emocionalmente dependente que se apega à ilusão de que através do amor um dia o outro vai mudar, pode permanecer durante anos em um relacionamento abusivo. É importante lembrar que esses contos, eles refletem normas de gênero e de valores de suas épocas. Hoje, as adaptações dessas histórias tentam abordar de maneira mais igualitária as relações entre homens e mulheres, ou seja, refletindo os nossos anseios e necessidades atuais. A mensagem de mulheres como inimigas e sozinhas, como ser pouco inteligente e a aceitação passiva do sofrimento perdeu seu poder de convencimento. Mas a ideia do amor romantizado e união idealizada ainda prevalecem como um forte desejo inconsciente na vida de muitas pessoas. Espero que essa análise tenha sido útil para que você perceba se foi de alguma forma influenciado ou influenciada por algumas dessas ideias. Caso tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like e se quiser saber mais sobre este e outros conteúdos, se inscreva no canal. Abraços e até o próximo!